Olá, muito bom dia, bom dia. Bom domingo a todos os internautas e não só. Vitor Santos, consultor empresarial. Vou fazer um vídeo curto hoje. Faço um vídeo curto a falar sobre dados fechados e dados abertos. Há uma certa curiosidade por conta dessa situação, então decidi hoje partilhar informações convosco no sentido de criar empatia, né? Ou seja, gerar empatia para aquelas pessoas que na verdade tendem a perceber mais ou menos o que são dados fechados e o que são dados abertos, e são informações geralmente factuais e usadas em consultorias e organizações de não só. Sem mais delongas, vamos começar. Lembro que vou fazer primeiro uma leitura breve de dados abertos e dados fechados, e a posterior vou explicar detalhadamente, mas serei mesmo muitíssimo breve. Vamos lá. Claro que vou explicar os dados fechados e dados abertos no caso, né? Temos dados fechados, vamos lá. Definição de dados abertos. Definição de dados fechados no caso. Dados fechados referem-se a informação que não são disponibilizadas para o público em geral. Eles são protegidos por restrições e acessos, e muitas das vezes são propriedades privadas. Segundo ponto, acesso restrito. Esses dados são dados geralmente têm acesso restrito em um grupo específico de pessoas ou organizações. A permissão para acessar esses dados geralmente é concedida com base nos critérios específicos, como afiliação institucional, pagamentos ou acordos contratuais. Propriedade privada. Muitas vezes os dados fechados são propriedades privadas, são protegidos por leis, direitos autorais, acordos contratuais e regulamentação governamentais. Quarto ponto, uso limitado. O uso desses dados podem ser restritos a finalidades específicas pelos proprietários, ou qualquer uso não autorizado pode resultar em consequências legais. Quinto ponto, exemplos. Dados financeiros de uma empresa, informações sobre o cliente, dados de pesquisa ou andamento, entre outros. São exemplos de dados fechados. Vamos começar agora com dados abertos. Definição. Dados abertos são informações que estão disponíveis para o público em geral, sem restrições significativas de acesso ou uso. Eles são normalmente redistribuídos sobre licença, que permitem livre utilização, distribuição e modificação. Bom. Acesso livre. Qualquer pessoa pode acessar ou usar e compartilhar dados abertos sem a necessidade de permissões específicas. Isso promove a transparência e a participação cívica. Licença aberta. Dados abertos geralmente são acompanhados por licença que especificam os termos de uso de licenças abertas, como a criatividade comum, e são comuns para dados abertos. Promoção da inovação. A disponibilidade de dados abertos pode impulsionar a inovação e permitindo que desenvolvedores, pesquisadores e empreendedores usem essa informação para criar novas soluções aplicáveis e serviços. Exemplo, dados governamentais, conjuntos de dados de pesquisa científica, informações climáticas globais, estatística demográfica, são exemplos comuns de dados abertos. Sem mais delongas, quero aqui passar a informação a vocês que nós falamos basicamente, ou seja, eu fiz um resumo básico de dados abertos e dados fechados. Agora vou querer passar assim uma informação bem rápida para resumirmos esses pontos que a gente falou. Na verdade, dados abertos, né, dados fechados no caso, são informações restritas, ou seja, eu tenho a minha empresa no caso, né? E a minha empresa não pode fazer vazar, ou seja, partilhar informações interna para um opositor, não digo opositor, né? Para um concorrente no caso, porque eu sei que é aí onde tem as minhas forças e é aí onde tem as minhas fraquezas. Também pode ter as minhas oportunidades e pode ter as minhas ameaças. Por conta disso, não devo partilhar tais informações. Um exemplo bem específico vai ser mais ou menos de um contabilista. Se eu tiver que contratar um contabilista para fazer o fechamento do exercício econômico do ano 2022-2023, é óbvio que eu vou partilhar muitas informações confidenciais com esse indivíduo, e para tal vamos ter que assinar um termo de confidencialidade, de modo a não haver vazamento ou partilha de informação. Um
uma partilha de informação, um vazamento, de certa forma aquilo compromete o trabalho do contabilista e eu posso recorrer às instituições, ou seja, tribunais ou algo parecido para processar o mesmo, no sentido dele ser responsabilizado pelo o mau ato que ele, na verdade, fez. Porque estamos a passar muita informação, são critérios informativos de coisas que a gente, na verdade, não tende a partilhar tais coisas, de modo a não ferirmos a empresa, de modo a não ferirmos a empresa. Outro ponto de dados fechado é no caso, né, porque nós também sabemos que muita gente desconhece certas coisas, algumas vezes baixam, se calhar uma música, no caso, pode baixar uma música e queres fazer uma criação de um vídeo ou de algo assim parecido, metendo aquele mesmo som sem perceber que aquele tem direitos autorais e partilhando aquela informação, tu estás a incorrer também para um crime que no futuro pode lhe pesar. Então temos que ter esse critério, temos que ter essa informação relativamente aos dados fechados e os dados abertos. Nos dados abertos, basicamente vamos dizer que são partilhas informativas que todo um indivíduo, ou seja, consumidor, tem acesso. Imaginemos, se na tua empresa tem um departamento de marketing, o departamento de marketing, na verdade, se incide não só nisso, né, mas tem um foco de partilhar informação, de calhar convidar pessoas no grupos do WhatsApp, partilhar informações no Facebook, nas social media, né, podemos dizer na rádio, televisão, etc. Porque são mesmo dados abertos. Nós sabemos que nós somos comerciantes, ou seja, somos empresários, vendemos serviços e tudo mais. Se queremos vender, ou seja, impactar mais pessoas para que haja maior rentabilidade a nível da nossa empresa, o departamento de marketing tem que fazer o seu papel. Porque é uma zona que nós podemos considerar a área comercial. A área comercial está incorporada com esse todo pessoal. Vão criar fly para publicidade, podemos usar megafone nas ruas a publicitar um artigo que nós estamos a vender em promoção e tudo mais da nossa empresa. Vamos para a rádio para dizer que no dia X, ao dia X, teremos uma promoção com desconto de X%, então seria bom que as pessoas comparecessem e não aproveitassem essa oportunidade, né? Então, estes sim são dados abertos, porque para nós metemos tudo, mas tudo, e mais alguma coisa disponível para os nossos clientes e não só. Então, é mais uma informação que a gente queria partilhar convosco, no sentido de tentarmos desmiuçar, de certa forma, tais curiosidades que algumas vezes vamos recebendo a partir do nosso internauta. E nós percebemos que é convosco que nós também conseguimos, ou seja, estratificar novas coisas e novas ideias, porque afinal de contas os vídeos que a gente tem feito, de certa forma, tem impactado um bom número de pessoas. Então vamos continuar a fazer os nossos vídeos de modo a termos esse feedback positivo e não só, né? Porque nós sabemos que as críticas construtivas nos fazem inovar e nós queremos estar assim, né? Em cada vídeo trazer uma coisa diferenciada. Então, sem mais delongas, Vitor Santos, vosso consultor empresarial. Temos o nosso contato para quem, na verdade, quer agendar uma consultoria conosco, é o 949-886132. Não hesite, ligue para este número. Temos a nossa secretária sempre disponível, vai atendê-lo e encaminhar de seguida para mim ou para os meus parceiros. E aí conseguimos dar a solução, ou seja, do serviço que na verdade pretende que seja prestado por nós. Muito obrigado, Vitor Santos, vosso consultor.